Leia o texto para responder as questões 24 e 25. Agora veio um monte de dupla agora. Ai, olha o tamanho do texto, galera. Meu Deus. Vamos lá. Vários estudiosos consideram que nenhum país do mundo é tão social, cultural e economicamente ligado ao milho quanto o México. Para começar, ele surgiu por lá. Há cerca de 9.000 anos, povos que moravam onde hoje fica o México encontraram uma versão primitiva do milho com uma espiga de uns 2,5 centímetros e começaram a cultivá-lo. Até hoje, esse é um dos principais plantios do país. No México, além do milho amarelo, que estamos acostumados a consumir no Brasil, podemos encontrar milhos de outras cores. Ao branco, que é muito comum, e também variedades vermelhas, azuis e pretas, por exemplo. O maior número de variedades de milho no mundo se encontra no México. São 64 tipos, sendo 59 nativos do país, dentre as 220 variedades existentes em toda a América Latina. E o mais interessante é que, enquanto em outros países americanos as espécies primitivas desse cereal são consideradas relíquias, no México muitas delas continuam sendo usadas no dia a dia. O México tem o maior consumo per capita de milho do mundo. São 63 quilos anuais contra uma média de 18 quilos no Brasil, por exemplo. Em algumas comunidades, estima-se que esse alimento sozinho ofereça cerca de 70% das calorias e 50% das proteínas consumidas diariamente pela população. Nossa, é muito grande. Meu Deus. Cerca de 75% da composição desse cereal é amido, substância muito usada pela indústria alimentícia, e em produtos tão variados quanto resinas para a pintura de carros, sabão, pasta de dente e plásticos biodegradáveis. A glicose, que vem do amido, também é usada como meio de cultura de bactérias que produzem a penicilina e para revestir os comprimidos, por exemplo. Recentemente, pesquisadores descobriram que a jornada histórica do milho até chegar à versão atual foi mais complexa do que se imaginava, passando inclusive pelo Brasil. Seja como for, o certo é que, sem o trabalho humano, o milho provavelmente não existiria hoje. Isso decorre das características da planta que dificultam muito que ela espalhe suas sementes espontaneamente. Afinal, elas ficam bem presas à espiga e cobertas por folhas resistentes. Assim, os seres humanos são muito importantes para fazer com que o milho se reproduza de forma significativa. Isso, de certa forma, torna o vínculo entre o homem e a planta ainda mais forte. Meu Deus. Ainda não acabou? Meu pai. Para algumas civilizações, no entanto, o laço é tão forte que basicamente uma coisa só. Os maias, por exemplo, acreditavam que o homem veio do milho. No Popol Vuh, livro mais importante da mitologia maia, encontra-se o seguinte: de milho amarelo e milho branco se fez a sua carne. Existe também o mito de que o milho teria sido criado a partir das unhas do deus Cientel. Até hoje, muitos povos indígenas mexicanos consideram o milho uma divindade e dão a ele um caráter sagrado. Afinal, é dele que depende, em grande parte, a subsistência dessas comunidades.
O grão é considerado precioso por assegurar a continuidade do ciclo da vida. Mais recentemente, a luta dos indígenas mexicanos tem sido contra o cultivo de milho transgênico, que apesar de ser proibido, vem acontecendo há décadas. Usado para aumentar a produtividade e a resistência a pragas e inseticidas, entre outros fins, o cereal transgênico provoca o desaparecimento das espécies nativas, além de prejudicar a agricultura familiar. Portanto, a forte relação com o milho vai muito além da planta em si e além do próprio México. Ela traz também uma mensagem universal. Nós, seres humanos, fazemos parte da Terra. Dela dependemos e dela devemos cuidar. Nossa, me senti fazendo um sermão aqui. Meu Deus. 6 minutos lendo esse texto, cara. Que chato, mano. Meu Deus, vamos lá. Questão 24. Tem que estar muito bem justificado ter colocado um texto desse tamanho aqui. De acordo com o texto, é correto afirmar que a atual luta dos indígenas é pelo direito de utilizar sementes transgênicas. Não, eles não querem utilizar. A relação do povo mexicano com o milho é histórica, uma vez que esse grão é cultivado desde a época dos antigos povos que habitavam a região onde se localiza o México. Está ok. O Brasil é o país que mais consome milho no mundo. Não. Aqui, ó, qual é a diferença? É tão grande esse texto que a gente até perde, né? Ó, esse é o México, isso é o Brasil. Então, não é o Brasil. A dispersão das sementes de milho pela América Latina só foi possível em função da ação dos ventos. Não, é a ação do homem. O povo maia tinha no milho um deus cristão responsável pela eliminação da fome e pela manutenção da vida desse povo, que conviveu em harmonia com os colonizadores espanhóis. Não é um deus cristão, não. É o deus deles mesmo lá. Cadê? Mitologia maia. É um deus deles lá, ó. É o deus da mitologia maia, não é um deus cristão. Então, 24, letra B. Vamos ver a 25, que eu tô realmente cansado dessa questão. Pelo amor de Deus. 25. Ainda de acordo com o texto, é correto afirmar que o maior número de variedades de milho se encontra no Brasil. Não. O milho branco é a variedade mais rara encontrada no México e é utilizada para fazer canjica. Eles não falaram nada do que o milho branco é a canjica, pessoal. A glicose que vem do amido de milho é também usada no revestimento de comprimidos. Opa, isso daqui eles falaram mesmo, ó. Glicose usada para revestir comprimidos. É isso mesmo? Essa tá ok, hein? A palha do milho é utilizada na fabricação de cremes dentais e de pneus. Isso daqui eles não comentaram, não. Os maias usavam o milho na produção de penicilina. Não, pessoal. Então a letra C é a mais interessante. Bora lá. 24B, 25C. Vamos olhar o gabarito. É isso aí então, pessoal. 24B, 25C. Essas últimas questões aqui, ó, do vestibulinho, realmente vou contar, viu? Pessoal, forçou a amizade, né? Meu Deus do céu, onde esses examinadores estão com a cabeça para colocar uns textos desse tamanho, umas questões assim? Pelo amor de Deus, pessoal. Que isso? Olha, não tenho nada a dizer, só lamentável.